Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito: 150 salmos em 150 dias. Um grande desafio. Vamos hoje meditar um pouco no Salmo 89. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Salmo didático de Etan, Ezraíta. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão, e todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, o meu servo. Para sempre estabelecerei a tua prosperidade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar com as suas ondas. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersastes os teus inimigos. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu afundaste, tu os fundastes. O norte e o sul, tu os criastes. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome, de contínuo, se alegra e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar. E em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei. Os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste e rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido, aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra.
arrastaste os teus muros todos, reduziste as ruínas às suas fortificações, despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários, deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da espada e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da tua mocidade, da sua mocidade, e cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que o homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja, Senhor, para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para nós hoje, nesse momento. Esse salmo fala da fidelidade de Deus. Ele começa com louvor, mas termina com uma lamentação. Ele celebra a aliança de Deus com Davi, segundo relata em 2 Samuel, capítulo 7. Ele lamenta que os descendentes de Davi não tenham sido fiéis aos termos da aliança. Mesmo assim, afirma que a fidelidade de Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele não falha com a sua promessa, né? Então, esse é um salmo dedicado aqui a Etan, que é um músico também da época de Davi, nomeado para ser músico, ou seja, para a leitura dos salmos, os cânticos no templo. E esse é um único salmo dele, né? Então, nós vemos os ensinamentos desse salmo, porque muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem em nossa vida, mas lembrando que aqui fala da história de Davi. Davi foi um ser escolhido, era o menor da casa do seu pai, escanteado, estava lá atrás cuidando de ovelhas, quando Deus mandou Samuel ungir o rei, e ele foi, lá estavam os seus irmãos, muito bonitos, fortes, robustos e letrados, creio eu, mas Deus não tinha negócio com eles para o propósito do reinado do povo de Israel. E Deus rejeitou a Saul, que era o rei da época, por conta da desobediência, porque ele não foi um rei segundo o coração de Deus, como foi considerado Davi. E assim Deus ungiu Davi ainda jovem, mas ele teve que passar pelo processo. Porém, ele se mostrou confiante em Deus. Ele fazia menção do nome do Senhor e assim ele venceu o gigante Golias, venceu muitos leões e ursos. Ele protegia as ovelhas até mesmo com a sua própria vida. Então Deus viu que ele era uma pessoa comprometida, por isso escolheu ele para a sua obra. E Deus continua escolhendo pessoas. Ele escolhe a mim, ele escolhe a você para o seu propósito. Eu tenho chamado nesses últimos dias para atenção ao propósito de Deus. Nós estamos estudando nesse momento, no 3º trimestre da escola dominical, a revista fala o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Deus, ele nesse salmo nós lemos, eu vou relatar cada versículo, porque cada verso, lembrando que salmos não tem versículos, são versos. Eu não vou repassar cada verso por ele ser muito grande, são 52 versos, né? Mas apenas recapitulando rapidamente, nós vemos que fala da história de Davi, mas fala do plano de Deus, porque Deus escolheu a Davi, fez as promessas
que levantaria ele como rei da terra e que a sua descendência seria abençoada. E nós sabemos que Jesus, o nosso amado Jesus, ele veio da descendência de Davi. Mas o que aconteceu, né? Entre o plano e o resultado existe um processo. E nesse processo, Davi, ele lutou bastante, ele foi segundo o coração de Deus, ele confiou em Deus, até mesmo nas adversidades, ele declarou que Deus era a sua salvação, o seu escudo, a sua fortaleza, a sua força, a sua alegria, seu tudo. Ele declarava que Deus era o seu tudo. E é isso que nós devemos aprender com ele, independente de qualquer situação. Porém, os seus descendentes quebraram a aliança, quebraram o conceito, agiram de forma errada a ponto de dividir a nação, a ponto de derrubar o reinado. Foi muito conturbado a situação, a história, o povo foi levado cativo, tanta coisa aconteceu, foram castigados, né? Muita coisa aconteceu, porém o plano de Deus foi cumprido. O propósito de Deus foi cumprido. Porque como tudo na vida a gente deve imaginar com o propósito de Deus na vida do povo de Israel, a vida daquele que seria o Salvador do mundo, tudo foi feito para que impedisse esse acontecimento. O rei declarou que matassem todos os meninos, todas as crianças que fossem do sexo masculino, para que não desse chance de nascer aquele que era o prometido para salvar a humanidade. Mas Deus, ele se responsabiliza em meio à infidelidade, porque ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. E os seus planos não podem ser frustrados, porque ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Então, o que ele determinou para a minha vida vai acontecer. O que ele determinou para a sua vida vai acontecer. Que o inimigo das nossas almas queira ou não queira, que se levantem reis da terra, que se levantem tempestades, porque como disse aqui o Salmo, ele comanda até os mares, porque ainda que se levante ele, a fúria do mar ele acalma. A gente se lembra quando Jesus estava com os discípulos no mar, ele estava ali no barco e a tempestade se levantou e ele apenas com palavras disse: mar, acalma-te, né? Tempestade, acalma-te. Eu não sei por qual tempestade você está passando, mas a qualquer momento Deus, ele vai acalmar essa tempestade, porque ele tem todo o poder, mas resta a nós encurtar esse processo, porque eu vejo que o plano de Deus para Israel era muito bonito, mas o povo se corrompeu. Davi deixou um caminho traçado. Salomão seguiu até certo ponto, mas depois ele se desviou do caminho. Ele se deixou levar pelas suas esposas e concubinas, aceitando ali concessões, né? Por isso eu sempre estou chamando a atenção para Romanos 12, né? Porque o mundo é assim, ele vem com a sua sutileza tentando nos levar. E eu gosto também da ilustração do sapo ou da rã, né? Que coloca numa panela com água fria e liga o fogo. Ele vai ficar bem quietinho ali, vai ficar bem tranquilo, porque a água está bem fria e a pele dele é fria, o sangue dele é frio. Então, vai ficar ali, mas ao tempo que vai, aos pouquinhos a água vai amornando, não vai ferver no estralar de dedos, né? Vai amornando aos pouquinhos. E o que é isso? Adaptação. Quando o apóstolo Paulo disse no capítulo 12 de Romanos, na carta aos Romanos, ele disse assim: não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, ele quis dizer, não vos amoldeis a este mundo, não seja corrompido por esse mundo, não se adapte a esse mundo, às corrupções desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Deixar que o nosso espírito seja renovado, seja transformado através do Espírito de Deus, que é quem nos guia até o alvo, até o local onde Ele quer nos levar. Então eu creio que se Salomão tivesse sido mais atento, não tivesse se deixado corromper, trazer deuses estranhos, fazendo alianças com pessoas que não eram da parte de Deus, o resto também teria
provavelmente seguido. O seu filho, me parece que é Roboão, né? Também corrompeu ainda mais, e lá vem outros reis que vieram após, até conseguir ali uma confusão tão grande a ponto de fazer o povo adorar um bezerro de ouro, adorar outros deuses como sendo ao Deus único e verdadeiro, e assim o povo corrompido com a prostituição, corrompido com os sacrifícios, matando crianças para oferecer aos deuses, com tanta coisa horrível, abominável aos olhos de Deus. Então foi trazendo o pecado, foi trazendo castigo, foi trazendo derrotas, mas ainda assim a fidelidade de Deus continuou, porque a fidelidade de Deus é para sempre. Ele é fiel e justo, ele faz maravilhas, ele está no controle de tudo, da minha vida e da tua, dos tempos, das horas, tudo está no controle de Deus, porque muitas vezes nós nos desesperamos, deixamos até de confiar, mas Deus é fiel. Então, nesse processo, lembra de uma coisa: quando você nasceu, Deus tinha um plano traçado, tinha um propósito para a sua vida, para a sua existência. Mas ao longo dos tempos existe um processo, e nesse processo, muitas vezes há dores, há choro, há pranto, há desespero. Mas eu quero te lembrar que Deus, ele é aquele que faz o plano, mas que ele continua com você no processo, e ele é que vai chegar com você ao resultado daquilo que ele planejou. O plano de Deus é fiel, ele é fiel mesmo quando nós não somos fiéis a ele, porque ele nos fez para a sua glória. Era para a gente adorar a Deus o tempo todo, em meio a qualquer tribulação. E voltando ao sapo, quando o sapo vai ali, ele vai esquentando aquela água, e ele é adaptado, ele vai se conformando ali com aquela quinturinha. Daqui a pouco a água está fervendo, e ele, sem forças, não consegue pular para fora da panela. Por quê? Porque ele estava desapercebido no momento certo, quando viu que a coisa estava ficando diferente e que ele já estava ficando acomodado. Era a hora de pular da panela, mas ele não pulou, ficou. E quantas vezes nós nos colocamos em situações, nós vemos que não está totalmente pautado na vontade de Deus e continuamos ali. Mas eu consigo superar isso. Não consegue não, porque são armadilhas para nos prender, para não seguirmos até o final no plano de Deus para a nossa vida. Toda a vontade de Deus é boa, o plano de Deus é maravilhoso, porque ele é soberano. Glória a Deus. Né? Deus, ele nos criou para dar frutos. Lá no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 15, 16, que ele diz: eu mesmo escolhi a vós para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Deus nos criou para dar frutos, não foi meramente ao acaso, somente para acordar, comer, se alimentar, tomar banho, trabalhar, procriar e depois morrer e acabou. Não, tem um plano divino aí na sua vida. Por trás de tudo que você está passando, tem um plano divino, né? No Salmo 90, o verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações puros. Isso significa um coração que alcance sabedoria, uma vida produtiva, uma vida onde aquilo que eu planto eu venho a colher, mas que o fruto seja de bênçãos, o fruto seja contribuindo com o reino de Deus, contribuindo com a vontade de Deus, cumprindo aquele propósito que Deus teve ao me conceber ali no útero da minha mãe. Deus, lá no... mesmo João 4:23 diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. A hora é essa, que ele está à procura de verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, eles reconhecem a sua posição diante do seu eterno Criador, do Ser Supremo. Os verdadeiros adoradores são aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Adore a Deus, mesmo em circunstância difícil, adore a Deus, porque ele é fiel. No Salmo 34, ele diz que Deus é bom, porque Deus cumpre a sua promessa. Deus cuida do seu povo e Deus
mesmo quando nós não vemos a sua presença, quando não vemos Deus trabalhando, achamos que Deus está alheio ao nosso sofrimento, mas Ele está cuidando, porque a Bíblia fala que Ele envia anjos para cuidar da gente. Imagine se a gente pudesse ver as coisas invisíveis, porque a Bíblia fala que existe uma luta no lado invisível da vida, né? Assim como no plano de Israel tinha aqueles trabalhadores do mal, o diabo estava trabalhando em tudo ali desde o Éden, né? Porque Deus deu as ordens ali e a serpente foi induzir Eva a comer o fruto. Não é questão do fruto, é a questão da desobediência. Então até hoje também é o fato da desobediência para desvirtuar-nos dos planos de Deus, da vontade de Deus, não é? Então, no verso 7 do Salmo 34 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E o 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então ele está ao redor e ele do que o temem. O verso 9 diz assim: temei o Senhor, vós os seus santos, porque nada falta aos que o temem, né? Então temer ao Senhor, eu já expliquei em outro salmo. Temer não é ter medo, é ter reverência, é ter respeito e obediência. Dar a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Todo louvor pertence ao nosso Deus, Criador do céu e da terra, o que criou a sua vida, a minha vida. Ele nos formou a sua imagem e semelhança para que nós sejamos aqui os seus embaixadores. Né? Como o apóstolo Paulo disse, somos embaixadores de Deus, de Cristo, estamos aqui para lhe representar. É como um representante de uma empresa que vai em nome do dono da empresa, ele vai representar aquela empresa e nós somos embaixadores do céu. Estamos aqui para representar Deus, para mostrar por que Deus criou o homem, né? Deus nos criou com um propósito. Então, pensa bem direitinho, porque Deus tem um propósito na sua vida. E aqui ele encerra o verso 52, bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém, né? O salmista, ele fez a sua lamentação no final, ele começa dizendo: cantarei as misericórdias do Senhor para sempre, com a minha boca farei conhecida a tua fidelidade de geração a geração. Fala para os seus filhos que Deus é bom, que Ele está com a gente, mesmo na dificuldade. Ensina isso para a sua criança, né? Para que ele cresça no temor, na obediência ao Senhor, sabendo que a Deus é devida toda a honra e toda a glória, né? Que mesmo com toda a lamentação do salmista, né? Ele pediu para que Deus lembrasse, né? De pleitear a sua causa. Ele não perdeu a esperança. Por isso, nós também aprendemos essa lição e lembrando sempre que Deus tem um propósito com a nossa vida e que os planos dele não podem ser frustrados. O que Deus reservou para você, Ele vai cumprir. Que Deus nos abençoe, te guarde e te aumente a fé a cada dia, a confiança. Esteja sempre lembrando a sua consciência que a fidelidade de Deus é para sempre. Louva a Deus, canta a Deus, fala palavras de amor para Ele, faça declarações, porque a gente faz tantas declarações para pessoas que gostamos, que amamos, mas às vezes deixamos e esquecemos de fazer declarações para o nosso Deus tão maravilhoso. Diga que Ele é maravilhoso, que Ele é digno de honras e glória. Declare seu amor, declare a sua submissão, a sua confiança no Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Criador do céu e da terra, dono da nossa vida e é fiel para cumprir com as suas promessas e os seus propósitos na nossa vida, assim como ele cumpriu com Davi, cumpriu com o povo de Israel, ele também cumpre na minha e na sua vida. Deus é maravilhoso, que Ele nos abençoe e nos guarde. Minha gratidão por você chegar até aqui, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de você e que as bênçãos dele estejam
abundantemente sobre você, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um beijo grande no seu coração.